Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. São 6h01 em Portugal Continental e na Madeira e avançamos para o Jornal das 6 com a jornalista Vanessa Cruz. Vanessa, está aprovado pelo Governo o novo regime de retorno para quem está a viver de forma ilegal no país. Afinal de contas, o que é que vai mudar? Primeiro, a nova lei vai ser disponibilizada em consulta pública antes de ir ao Parlamento. Depois disso é que há certezas sobre o que muda, mas o Ministro da Presidência, António Leitão Amaro, defende que é o passo que faltava para regular a imigração. O novo regime de retorno de estrangeiros em situação ilegal é a última grande peça legislativa da reforma da política migratória, ou, se quisermos, da recriação e da reconstrução de uma política de imigração em Portugal que Portugal estava sem. De portas escancaradas, de organização e instituições destruídas, que resultavam num país com falta de controlos, falta de fiscalização, falta de segurança nas fronteiras, mas também tratamento indigno a milhares e milhares e milhares de pessoas estrangeiras que nos procuraram. Entre as regras aprovadas hoje estão a aceleração processual, o fim dos abusos de vias de asilo, a revisão do efeito suspensivo de alguns recursos e alternativas à detenção de imigrantes ilegais. António Leitão Amaro frisa as diferenças por comparação com o PS e o Chega e neste Conselho de Ministros o tema das escutas em que aparece António Costa, divulgadas pela revista Sábado, no âmbito da Operação Influencer. Sobre isso, o Ministro da Presidência não quis falar. A uma semana da greve geral de 11 de dezembro, Leitão Amaro disse apenas que o Governo mantém a mesma vontade de negociar com os sindicatos. E, entretanto, o PCP lançou um desafio ao Primeiro-Ministro retirar já amanhã, durante o debate quinzenal, que de resto vamos transmitir aqui em direto na Rádio Observador, retirar amanhã, no debate quinzenal, o pacote da reforma do Código Laboral. Paulo Raimundo diz que se Luís Montenegro acatar este desafio, a greve geral da próxima quinta-feira, dia 11, é cancelada. E a Assembleia da República vai levantar a imunidade parlamentar de André Ventura para o líder do Chega ser ouvido. Isto no caso dos cartazes polémicos sobre o Bangladesh e a comunidade cigana. Na qualidade de réu, os deputados têm um estatuto especial, mas quando a imunidade parlamentar é levantada, podem responder em tribunal. De acordo com a agência Lusa, o Parlamento prepara-se para aprovar um parecer da Comissão de Transparência que autoriza o presidente do Chega a prestar esclarecimentos e depoimento presencialmente. Deverá ser aprovado este parecer por unanimidade no final da sessão plenária de amanhã. Os cartazes do candidato presidencial contêm frases como "isto não é o Bangladesh" ou "os ciganos têm de cumprir a lei", já levaram à abertura de um inquérito por parte do Ministério Público na sequência de várias denúncias. E num outro caso que chega do Parlamento, a socialista Eva Cruzeiro diz que não quer levantar suspeitas sobre o autor que adulterou a assinatura da deputada. A deputada socialista não esteve presente na reunião de ontem da Comissão de Assuntos Constitucionais porque é membro suplente e no espaço em que poderia assinar, se estivesse presente, apareceu o nome de Evita Perón, antiga primeira-dama da Argentina. Eva Cruzeiro disse hoje de viva voz que o que se passou é muito grave. Gostava que não levantássemos suspeitas porque o que aconteceu é muito grave e a possibilidade de estarmos a cometer uma injustiça também é muito grande. Então eu acho que o ideal seria ser tratado internamente pela Assembleia, pelos serviços da Assembleia e não estarmos agora a tentar levantar suspeitas nem apontar culpados sem termos a certeza de nada, sem termos dados. A deputada do PS, Eva Cruzeiro, em declarações à RTP Notícias, este caso da assinatura adulterada está a ser analisado pela Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados. E esta hora no Parlamento discute-se a reprivatização, nunca consigo dizer esta palavra, privatizar de novo a TAP. É isso, Ricardo. Vamos até lá em direto, até ao Parlamento. Os partidos querem alterar este processo de venda, Miguel Viterbo Dias. Vamos escutar agora sim, Miguel. Creio que estamos em condições
de te ouvir. O Parlamento está, nesta altura, a discutir essa reprivatização da TAP. Miguel Viterbo Dias, agora sim. Querem, pelo menos, deixar uma garantia para os trabalhadores, é esse o objetivo do PS. Estes são projetos de resolução, portanto, sem força de lei. Ainda assim, o PS quer que se assegure uma percentagem da TAP para os trabalhadores, o que levou a acusações por parte do deputado Carlos Pereira sobre o que é mais perigoso neste processo de venda da companhia aérea. O que é que prejudica mais a privatização da TAP que está hoje em curso? É este acesso dos trabalhadores a ações a custo preferencial, ou é a circunstância de ter um representante a liderar este processo de privatização que assinou uma privatização da TAP em 2015, que está hoje sob suspeita? Carlos Pereira aqui a referir-se a Miguel Pinto Luz, na altura Secretário de Estado dos Transportes, agora Ministro das Infraestruturas, estará ele novamente a liderar este processo de venda da TAP. Ora, o PSD saiu em defesa do Ministro para dizer que o PS, enquanto foi acionista da companhia, quando estava no Governo, nunca respeitou esses direitos dos trabalhadores. Nacionalizou de volta a companhia, pagou 55 milhões de euros ao Sr. David Milman, que até hoje ninguém sabe nem como, nem porquê, nem com que base, e sabe quanto é que pagou aos trabalhadores que tinham adquirido as ações em 2015, Sr. Deputado? Zero! Perderam todo o dinheiro que investiram na empresa. Aqui o deputado Gonçalo Laje a lembrar que na altura da garantia pública para salvar a TAP os trabalhadores não foram considerados enquanto acionistas. A troca de críticas sobre este processo de reprivatização da companhia aérea que marca o final do debate na Assembleia da República esta tarde. Amanhã é dia do Primeiro-Ministro vir até aqui para mais um debate quinzenal. Reportagem do Miguel Viterbo Dias, o nosso repórter parlamentar. E o candidato presidencial Jorge Pinto condena a divulgação das escutas em que surge António Costa e pede ao Procurador-Geral da República que seja mais vocal. Jorge Pinto defende que não se podem normalizar escutas que devassam a vida privada e a divulgação pela comunicação social e gostava de ter ouvido mais do Procurador-Geral da República, Amadeu Guerra. Acho que um Procurador-Geral da República, seja ele quem for, que é também nomeado e após indicação pelo Presidente da República, deve ter uma posição muito clara em relação a isto. Nós não podemos viver num país onde há esta fuga constante de informação para a comunicação social. Nós não podemos viver num país onde há este uso das escutas telefónicas que são muitas vezes usadas até para uma devassa da vida particular das pessoas. E não podemos continuar a ter este permeio entre aquilo que é uma informação que deveria ser secreta, deveria servir para informar uma investigação judicial e aquilo que é o conhecimento público. Ora, o Procurador-Geral da República recusa prestar esclarecimentos de viva voz sobre as escutas noticiadas esta semana pela revista Sábado. Amadeu Guerra foi hoje questionado pelos jornalistas, mas não quis falar. As escutas não visam diretamente António Costa, mas outras pessoas que estavam a ser investigadas e que conversaram com o, na altura, Primeiro-Ministro. O esclarecimento que existe da Procuradoria-Geral da República é por escrito, a explicar que há autos do processo que podem ser consultados, mas só por arguídos. Os que foram noticiados estavam mesmo em segredo de justiça externo, ou seja, não deviam ter sido divulgados pela imprensa. O Ministério Público anunciou, por isso, uma participação criminal. E na guerra da Ucrânia há um alerta do presidente francês. Emmanuel Macron alerta os líderes europeus para a possibilidade dos Estados Unidos, Vanessa, poderem trair Kiev. É o que está a avançar a revista alemã Der Spiegel, que publica transcrições de uma teleconferência entre os líderes europeus, sem referir a data. Martim Madeira, esta traição, alegada traição, tem que ver com garantias de segurança no território ucraniano. A Der Spiegel diz ter obtido uma nota em inglês que resume toda a chamada e contém o que alega serem citações diretas de alguns dos participantes. De acordo com a transcrição, Emmanuel Macron refere que o momento tenso nas negociações representava um grande perigo para Volodymyr Zelensky, com o chanceler alemão Friedrich Merz a acrescentar que o líder ucraniano, também presente na chamada, precisa de ser muito cuidadoso. O chanceler alemão terá mesmo dito a frase "eles estão a brincar consigo e connosco", referindo-se às negociações do enviado especial norte-americano Steve Witkoff na Rússia. Outros líderes também se mostraram preocupados com as negociações de paz que decorreram em Moscovo. De acordo com a revista alemã, o presidente finlandês disse a seguinte frase: "Não devemos deixar a Ucrânia e Volodymyr sozinhos com esses tipos". Até mesmo o secretário-geral da NATO, Marco Rutte, terá dito que concordava com o presidente finlandês ao dizer que precisamos de proteger Volodymyr Zelensky.
De momento, só a revista alemã é que teve acesso a estas transcrições. O Palácio do Eliseu contesta as citações atribuídas a Macron nestas transcrições divulgadas pela Der Spiegel. Kiev recusa-se a comentar, a Alemanha também. E há outras notícias a marcar a tarde desta quinta-feira, 4 de dezembro. Israel vai poder continuar a participar no Festival da Eurovisão da Canção. Os representantes das emissoras nacionais reuniram-se hoje em Genebra, na Suíça, para votar na continuidade de uma comitiva de Tel Aviv neste evento musical. O Sindicato Nacional da Polícia pede a demissão da Ministra da Administração Interna, argumenta que Maria Lúcia Amaral é incapaz de assegurar a estabilidade das polícias. Alerta também o Sinapol que vem aí protestos massivos, como os do ano passado. Outra associação sindical, a dos profissionais da polícia, que é a mais representativa da classe, anunciou ontem uma concentração junto à residência oficial do Primeiro-Ministro na próxima semana, dia 11, a coincidir com o dia da greve geral. Metade do país pode deixar de ter distribuição diária de jornais a partir de janeiro. A empresa VASP, que tinha essa tarefa, anunciou que vai deixar de garantir a distribuição em 8 distritos: Beja, Évora, Porto Alegre, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Vila Real e Bragança. A justificação é uma situação financeira particularmente exigente. A VASP culpa a quebra das vendas dos jornais e o aumento dos custos operacionais. O presidente da Câmara de Viseu, um dos municípios visados, fica surpreendido com a notícia. Fomos apanhados de surpresa hoje com esta informação e iremos perceber qual é o enquadramento, em que estado é que está a situação e saber se o Governo está preparado para poder resolver este assunto. João Azevedo, Presidente da Câmara de Viseu, a pedir aqui uma intervenção do Governo. Regiões sem jornais em papel é uma decisão que pode afetar um direito consagrado na Constituição da República Portuguesa. Ricardo, sabias que a Google já revelou as palavras mais pesquisadas do ano? Já ouvi dizer quais são. Olha, no ranking de temas gerais há futebol, acontecimentos como o apagão de abril ou o sismo de fevereiro, mas também houve espaço para os momentos eleitorais. Então qual é o top das palavras mais pesquisadas? Em primeiro lugar aparece o Mundial de Clubes. Jogaram duas equipas portuguesas, o Benfica e o Porto. Para além de acontecimentos nacionais como o apagão de abril e o sismo de que já falámos, também está o desastre do elevador da Glória, em setembro, em Lisboa, num ano em que os portugueses foram 2 vezes às urnas. As autárquicas e as legislativas ocupam o 3º e o 4º lugar deste ranking da Google. A curiosidade sobre o sucessor do Papa Francisco também, 5º lugar, com Leão XIV, o substituto do Papa. Agora, queres tentar adivinhar também o termo de pesquisa que fecha esta lista? Tem tudo a ver com acontecimentos e com notícias. Não só. Não só. O Qual 10º lugar, e aqui podes entrar tu, Judite França. O 10º lugar do ranking Cuidado que há crianças no carro, Vanessa. Mas é mesmo sobre as crianças. O 10º lugar, o último deste ranking, pertence aos Labubu. Sabes o que é isto? Os Labubu. Sei ligeiramente, porque são bonecos altamente bizarros. São uns pequenos monstrinhos. Mas eu fui ao Google procurar Labubu, que eu não fazia ideia o que eram Labubus. E então, agora? Não, eu depois percebi, pronto. E percebes que eles podiam ter uma machadinha e, não é? Tipo, uma machadinha? Tipo Chucky. A sério? Sim, acho sinistro, com aqueles dentinhos de fora. Mas estão muito na moda, as crianças costumam usá-los pendurados nas mochilas. Se calhar, podias-me oferecer um Labubu, Vanessa? Vou tratar disso para o Natal. Para eu pôr na minha mochila. O problema é que já está dito na rádio e agora vou ter de dar mesmo, não é? Claro, como sabes, aquilo que prometes na rádio tens de cumprir. A Vanessa Cruz vai regressar às 6h30.